Hoje nós estamos aqui com um divisor de águas, né? Nós vamos cruzar com uma legislação que nos coloca um limite de 407 joules, né? 350 libras aproximadamente. O que nós podemos fazer com esta limitação? Então, o que podia ser feito, foi feito dentro do calibre 38 TPC, né? Muito bem. Só para a gente fazer um alinhamento básico das coisas, um grande norte no mundo da balística foi dado pelo FBI, onde criaram um protocolo e a maioria dos profissionais dessa área procuram seguir ele, tá? Nesse protocolo, não vou esticar muito, é utilizado gelatina balística. E a gelatina balística não visa simular o corpo humano. A gelatina balística, ela visa gerar um meio constante para comparação de diferentes produtos. E nessa gelatina balística foram colocados parâmetros para que nós tivéssemos comparação. 3 pontos são levados em consideração no teste do FBI. Penetração desejável entre 12 e 18 polegadas, recebendo notas quanto mais próximo de 15. Nós temos expansão e retenção de peso. 3 fatores, tá? Apenas para nós informação, eu estou fazendo um trabalho científico agora em um 4º fator que o FBI não abordou e que eu sei que existe, mas que precisa ser comprovado, que é o efeito da cavidade temporária, né? Porque quando o projétil pega um corpo, ele gera uma cavidade temporária e a cavidade permanente é o resultado final da ferida propriamente. E essa cavidade temporária, as pessoas costumam falar, em pistola isso não tem função. Mas isso não é uma verdade, tá? O nosso corpo, ele tem uma ramificação nervosa e esses nervos atuam como sensibilidade e condição motora. Quando eu tenho um disparo e essa onda de choque passa próximo de um nervo, ela gera pressão. Só para dizer para vocês, para a gente começar a matéria, que a influência da onda de choque e do desenho é muito importante. E isso vai ser dado ciência a nível mundial, aqui pelo Brasil. Aguardem para ver. É o 4º tópico da avaliação das munições. Tudo bem até aí? Então, no projeto, nós procuramos trabalhar o quê? Qual a melhor relação de peso-velocidade, né? Então, a relação de peso e velocidade gera energia. E nós temos uma limitante de 407. Qual seria a melhor relação para que a gente pudesse desempenhar a melhor transferência para o alvo, gerar penetração, gerar expansão, construção do projeto para gerar retenção de peso? Então, foram desenvolvidos trabalhos, né? E a gente vai estar apresentando aqui para vocês. Então, quanto ao cartucho, perguntas que vão vir para vocês, né? Ah, mas esse cartucho como que é dimensionalmente, né? Então, basicamente, ele é um cartucho que tem dimensões similares ao 9 milímetros, sendo que o estojo tem um encurtamento na ordem de 0,7, 0,8 milímetros. E isso faz com que não se possa utilizar munições de 9 milímetros nele. E ele tem coisas muito positivas dos cartuchos de 9 milímetros. Uma delas é a questão da conicidade, é um cartucho sutilmente cônico. E isso melhora muito a questão de confiabilidade de alimentação nas armas, tá? Então, dimensionalmente, se olhando, se você colocar um cartucho do lado do outro, você vai perceber que o estojo é mais curto, tá? As demais medidas são similares, tá ok? Vamos lá? Muito bem. Por que do novo calibre, né? Nós falamos da questão da limitação de energia. Então, engenharia reversa. Qual o nosso objetivo? Nosso objetivo é chegar aqui com a melhor performance possível. Ok, o que nós vamos definir para isso?
Então, a base do 9mm permitiu um excelente desenvolvimento para isso. Tá? 5 fatores são muito importantes nas armas: confiabilidade, capacidade de tiro, potência, precisão e portabilidade. São conjuntos importantes que a gente tem que dimensionar. E o calibre 9mm traz pontos super interessantes em relação a esses quesitos. Tá? Então, a partir desse, eu até falei 350 joules, 350 libras, 300 libras, tá? 407 joules, desculpe. Vamos lá? É aqui mesmo. Bom, então, dimensões gerais, acho que a gente não precisa entrar muito nisso, vocês vão ter o manuseio, o contato, parece que já tiraram com o calibre. Vamos para partes mais importantes. Perguntas que vão surgir lá de frente com o cliente, né? Como que é esse novo calibre em relação aos seus irmãos, né? Ao 9mm e a 380. Como que eu me relaciono nesse meio, tá? Então, essa energia, ela nos coloca da seguinte forma: nós temos, ele é mais fraco do que o calibre 9mm, né? Na média dessas munições, nós temos uma média de 20% mais fraco que o 9mm, tá? Dentro da média, utilizando munições mais fortes, menos fortes, fazendo uma média, nós temos um cartucho 20% abaixo em energia, mas nós vamos ver em comportamento o que aconteceu. Essa é a brincadeira da matemática, do desenvolvimento do projétil, qual a melhor relação em relação à penetração e expansão. Depois nós temos um outro ponto. Nós temos que ele é mais forte do que o 380, de 34% a 40%. Por que essa diferença? Porque nós temos diferentes relações entre peso e velocidade, configurações, mais P, não mais P. Então, o 38 TPC, ele é 40%, para arredondar a conta, mais forte do que um 380. Isso é muito, muito significativo. Tá ok? Nos nossos testes, nós utilizamos a gelatina balística, tá? E olha aqui que legal, né? Nós tivemos uma penetração de 35 centímetros, tá? Eu falei para vocês em polegada, de 12 a 18. Isso daqui representa 13,8. 13,8 no protocolo do FBI é um score, uma nota muito alta, muito desejada. Então, fica aqui para vocês o seguinte: o 38 TPC, ele tem 20% a menos de energia, mas ele combinou muito bem com um projétil de 124 gramas. E nós vamos ver o porquê. Aqui nós tivemos no mesmo dia um teste. Nós fizemos a gelatina balística e fizemos um disparo com 380, com 85 gramas, né? Hollow point. Todo mundo sabe o que é hollow point, né? Ponta oca. Então, qual que é o nosso objetivo, né? Os líquidos entrando, forçam a expansão do projétil, aumentando a área, ele tem uma frenagem, ele gera informação para ele, que é aquela onda de choque que a gente estava falando, e o tamanho dele, por causa da velocidade de pistola, né, geralmente abaixo de 2.000 pés por segundo, ela não tem poder de laceramento de tecidos, aspas. Tem sim quando pega pulmão, pâncreas, são tecidos menos elásticos, então gera sim tamanho maior do que em músculo. Músculo não, músculo é o tamanho que ele passou, é a área de lesão que ele vai gerar. E aqui está o projétil do 38 TPC, né? Olha só, mostrando a capacidade de penetração dele, tá? Vamos lá? Aqui. Isso aqui é super interessante. Nosso corpo tem mais ou menos 31, mais ou menos não, tem 31 pares de nervos que saem da coluna vertebral. E nós temos ramificações que saem das costas, e tudo isso daqui ele está mais atrás do nosso corpo. Então, a primeiro ponto no desenvolvimento, a gente vai olhar o corpo tomando o disparo de frente. Porém, esse disparo pode ser de lado, por isso que a gente preocupa com penetração.
E quando esse disparo vem de frente, a coluna vertebral está atrás. Tudo que é importante está mais profundo e próximo de osso, protegido por osso. Então é importante a gente entender o comportamento aqui na frente, ó. Entre o brasileiro e o americano, nós temos uma média de diferença de corpo de 10 quilos corporais, tá? Isso, a antropometria vai trazer informações quanto que nós precisamos de performance. Então, a nossa performance aqui é para o americano e aqui é para o brasileiro, fazendo uma comparação. Então, o quanto o projetil entrou é hiper importante. E a informação? Eu quero saber quanto de informação tinha em cada território. Mas lembra que eu falei que é uma tendência de entrar 20% menos no corpo humano? Então, na verdade, né, nós temos que analisar qual é o ponto que a minha onda de choque teve a maior informação. Quanto mais alongada essa informação, melhor é para a gente. Alguns projetos, ó, esse aqui é de 115 gramas mais P mais 9 milímetros. Ele teve uma transferência de energia extremamente agressiva no começo e depois, rapidamente, ele diminui o seu tamanho e a informação fica menor. Esse aqui é um 124, 9 milímetros. Esse daqui é um 147, né? 9 milímetros. E aqui nós temos o 38 TPC de 124 gramas. Olha o que aconteceu. Essa velocidade um pouco menor do 38 TPC, com a combinação do projétil de 9, né, que na verdade não é projétil de 9 ou do 38 TPC, é um projétil da família .355. E dentro dele nós vamos ter vários calibres. 38 Super, 357 SIG, 9mm, 380, tudo calço 355. Cada um deles arremessa essa ponta com uma determinada velocidade. Tá? Sendo que, comparativamente com a 380, não tem comparação, porque ela não conseguiu performar. É zero, entende? Então não tem como eu fazer comparação com algo que não teve start. Não atingiu a marca zero, porque, segundo o protocolo do FBI, ela não tem a profundidade de ferimento necessária quando usando munição expansiva. Faz sentido para vocês? Né? Então, super bacana, tivemos uma penetração dentro do protocolo e eu gostei muito da informação dela em um determinado território. Só que lembra, essa informação ela vai ter uma valia limitada, porque ainda é calibre de pistola. O que me chama a atenção é a expansão, o tamanho das pétalas. Vamos lá? Shazam. Aqui é um outro desenho para mostrar como que ficou o desenho com o projétil de 124 com 38 TPC. Né? E aqui a gente vai fazer algumas medidas. Tá? Então, do projétil inicial de 124 gramas, quando ele pegou no material balístico, ele expandiu. Né? Essa expansão fez com que ele tenha encurtado 16%. O que significa isso? Se eu tenho um projétil mais comprido do que largo, ele tende a se manter mais estável, porque se ele capotar no eixo, jogou fora a engenharia. Então, olha que coisa super bacana, na combinação do projétil 124 desse calibre com essa velocidade. As pétalas aumentaram, isso gera laceração de tecidos, consequente aumento de perda de sangue e melhora no poder de incapacitação. Tá? E, fundamental, as pétalas permitem que o líquido passe o mais próximo possível, mantendo ele alinhado, e o encurtamento dele se deu só em 16%. Isso é muito bom. O limite máximo é 40%. Porém, se eu conseguir ter amplitude sem encurtar muito, é melhor. E nós conseguimos com 16% aqui, tá bom?
Alguma dúvida até aí? Bom, nós temos, vamos ler aqui, retenção de massa, né? A retenção de massa plena, né? Não temos problema de perda de material. Então, olha só esse aqui, ó. Nós tivemos, né, a questão de diâmetro, de formato do desenho dele, da questão da passagem dos fluidos. Nós percebemos que a manutenção de trajetória, ela teve bastante constante. Tudo isso daqui traduz em performance, tá? Bom, então, o que eu queria dizer para vocês, né? Não basta só eu colocar potência. Eu preciso ter uma boa relação em relação ao projétil, para que ele possa, dentro da sua estrutura, se expandir, que eu tenha uma relação de penetração, uma relação de tamanho dele, que ele possa lacerar mais tecidos, né? Existe a importância, sim, da energia, né? Por exemplo, no sentido de uma barreira intermediária, né? Que é coisa que, por exemplo, não tem condição. A 380 realmente é muito anêmica de cenário, tá, pessoal? É muito anêmica, né? E, paralelo a isso, né? A gente está falando de mercado, né? A gente vê um encaixe desse produto, né? Eu vejo, pessoalmente falando, isso aqui é uma opinião minha, o mundo da defesa pessoal se trata do melhor e mais eficiente calibre para a nossa legislação, não tenho a menor dúvida disso, tá? Eu não estou aqui falando que é o melhor calibre de uso para a vida, não é isso, mas sem dúvida nenhuma é o melhor calibre que hoje nós temos representando defesa pessoal, para proteger nós, a nossa família. E o segundo ponto também é o uso esportivo, né? Porque ele entra numa categoria de fator menor, né? E aí a rapaziada domina isso, então é uma opção super interessante para motivação de compra, né? Então o mercado esportivo e o mercado de defesa pessoal. Beleza? Se tiver alguma coisa, estou aqui à disposição. 38 TPC entrou 34 centímetros. 1,9 entraria quanto? Então, depende do projétil. A pergunta é, o 38 TPC entrou 13,5 polegadas, 13,8 polegadas na gelatina. Quanto que um 9 entraria? Se eu utilizar pontas mais frágeis, entra menos. Se eu usar uma munição jaquetada, entra mais. Então, sim. Então, a Bonded também está na categoria de 15, 14, da 9 milímetros, né? Apesar dela ter mais potência, ela expande mais rápido e tem uma frenagem maior a 9. Só que o que está acontecendo com a 9, tá, pessoal? É muito louco isso, né? Se eu olhar o projétil do 38 TPC e da 9 milímetros, o mesmo projétil, a forma final do 38 TPC está tecnicamente melhor. O que acontece? Quando eu tenho mais velocidade, vou chamar de orelha, tá? A pétala do projétil. A pétala está aqui, né? Assim. Aí ela acerta, ela começa a abrir. A do 38 TPC, a velocidade que ela tem versus a resistência, está conseguindo trazer a pétala no maior diâmetro possível. A 9 está passando isso aqui e ela está fechando. Quando ela fecha aqui atrás, ela perde ponto no protocolo do FBI. Entende? Ela, em um determinado momento, o mesmo projétil da 9, ela passou pelo tamanho do 38 TPC, só que a orelha dobrou para trás. Teoricamente, eu teria que trabalhar no projétil de 9 para fazer com que ele ficasse assim. Só que o do 38 TPC casou. Isso é uma coisa super interessante. Tecnicamente, ele lacera mais tecido do que o 9 milímetros. Ele gera mais sangramento. Por quê? Porque o diâmetro final, as dimensões finais, são maiores do que o 9, cara.
Você entende? Mesmo que ele capote, ele tem mais área com 9 capotando e mais área com 9 expandindo. Então, significa, se você pegar um bloco de carne e você fizer um disparo, qual vai chacoalhar mais o bloco? A 9. Ele chacoalha o tecido, mas a laceração vai ser maior do 38 TPC. É a mesma penetração, muito próximo, 14,5 para 13,5, 13,8, só que a diferença está aqui, ó. A diferença é que o tamanho do cartucho, um em relação ao outro, tem mais dimensão física. E aonde passou ele fisicamente, lacerou o tecido. O 38 TPC casou muito bem com ponta de 124. Tá? Sugiro não trabalhar com ponta mais pesada. A ponta de 124 vai atender a nossa necessidade de penetração, tem uma velocidade suficiente para gerar a expansão do projétil. Se a gente aumenta mais o peso, e ele cai mais aqui para dentro dos 1000 pés, né, mais para trás aqui, ele começa a ter dificuldade de expansão. Então, durante o processo de desenvolvimento, foram levados em conta todos esses pontos. Saibam que tem muito carinho por trás do desenvolvimento do calibre e que vocês vão estar oferecendo na condição atual de legislação o que tem de mais eficiente, tá bom? Não tenham dúvida disso. Podem apostar as fichas aí. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta?